Pessoal, agora a gente vai fazer vários exercícios sobre série de Taylor e série de Maclaurin para ficar claro a forma como a gente obtém as nossas séries de potência a partir desse método ou esse tipo de série de potência e mostrar alguns caminhos que às vezes você consegue encurtar ao invés de calcular a série da maneira convencional como a gente vem fazendo, tá bom? Então, sumindo, eu sumi mesmo, sumi. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo parecido com o anterior, que é calcular a série de Taylor para f de x igual a e elevado a x, só que agora para a igual a 2. Ou seja, eu não estou centrando a minha série em 0, igual a gente tinha feito antes na série de Maclaurin, eu estou centrando em 2. Como é que fica esse tipo de procedimento, como é que fica o resultado dessa série? Então, a nossa série vai ser do tipo f de x igual a f de 2 mais f' de 2 dividido por 1 fatorial, x menos 2 elevado a 1, mais f duas linhas de 2 dividido por 2 fatorial, x menos 2 elevado a 2, mais f de 3 fatorial, x menos 2, opa, ficou meio feinho aqui, x menos 2 elevado a 3 e assim por diante. Então vai ser assim a nossa f. A gente já sabe que a derivada da qualquer derivada, né, a derivada enésima de f de x, para esse caso, é o próprio e elevado a x, né? Então, basta substituir aqui. Então, a minha função f de x vai ficar igual a e elevado a 2 mais e elevado a 2, 1 fatorial x menos 2 elevado a 1 mais e elevado a 2, 2 fatorial, x menos 2 elevado a 2, mais e elevado a 3, 3 fatorial, x menos 2 elevado a 3 e assim por diante, tá bom? E aí, eu posso resumir tudo isso num somatório, né? E escrever que isso é e elevado a 2 dividido por n fatorial, x menos 2 elevado a n. É esse somatório aqui a nossa função e de x. Então, essa é uma outra maneira de representar a função e de x. Note o seguinte, essa é uma observação importante. No exemplo do vídeo anterior, a gente fez a aproximação do e elevado a x em torno do zero, que seria a série de Maclaurin dessa função. E agora a gente fez isso em torno do 2. Então, nós temos, para a mesma função, duas representações de série de potência diferentes, onde o que a gente está mudando essencialmente, é o ponto onde a gente está centrando isso. Então, vamos tentar avaliar essa diferença e até mesmo o comportamento gráfico dessas aproximações usando o software GeoGebra. Tá? Então, vou abrir aqui o GeoGebra. Aqui eu tenho o gráfico da função e elevado a x, essa função, esse gráfico verde que está aqui. Eu vou colocar agora, junto com esse gráfico, a primeira aproximação que a gente fez, a série de Maclaurin dessa função, que é essa curva vermelha. Repara que em torno do 1, visualmente, entre menos 1 e 1, por exemplo, ou entre menos 1 e 1,5, a aproximação é praticamente perfeita, né? À medida que eu vou me afastando, né, a gente vai percebendo que a aproximação não é boa. Inclusive, aqui para números negativos é terrível, né? Então, isso não é nenhum defeito da série. Significa que se aumentar os termos aqui da série, né, vamos até fazer isso, ó, qual que seria o próximo termo? Seria mais x elevado a 5, né, dividido por 5 fatorial, que é 120. Então, quando eu faço isso, houve uma melhora aqui nesse lado, provavelmente do outro, e se eu for aumentando o número de termos, esses números vão melhorando, né? A gente consegue provar que para qualquer x que eu escolha, sempre vai ter uma quantidade de termos que aproxima muito bem a função. Agora veja o seguinte, embaixo eu tenho a série que a gente obteve nesse último exercício, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Quando eu coloco ela também se aproxima bem da função. Só que ela não se aproxima bem em torno do zero, ela se aproxima bem em torno do 2, que foi o ponto A que a gente escolheu, tá vendo? Em torno do 2, inclusive na parte aqui que sobe, ela é uma aproximação muito boa. Ela começa a perder daqui para trás.
O comportamento é similar. Se eu for acrescentando termos, essa aproximação vai ficando melhor. Eu posso até aqui, para a gente ver, tirar termos. Vamos tirar 3 termos aqui, ó, dessa série. Tirar essa. Então, tirar tudo isso. Quando eu coloco, veja, em torno do 2 a aproximação é boa, mas já perdeu um pouco a amplitude dessa boa aproximação. Então, são duas séries que podem aproximar o e elevado a x, mas elas são centradas em pontos diferentes. Então, se eu quisesse avaliar essa função próximo de zero, a mais adequada seria essa g1. Se eu quisesse avaliar essa função próximo de 2, a mais adequada seria essa h1. Se eu quisesse avaliar a função em torno de um determinado número a, eu tenho que fazer a série centrada nesse a, e aí eu consigo fazer essa avaliação. Então, essencialmente, essa seria a diferença entre essas duas séries que aproximam a mesma função. Vamos olhar para outra série agora, que também é bastante útil, a série de Maclaurin para seno de x. Como é que a gente obtém a série de Maclaurin para seno de x? Como é que a gente vai ter? Né? Escrevendo de novo, eu tenho meu seno de x, preto aqui, vai ser então a função em zero, mais a f' em zero, mais, desculpa, aqui tem um x vezes x, né? Seria o x menos a, só que meu a é zero por ser uma série de Maclaurin, então é só x, mais o f duas linhas em zero dividido por 2 fatorial x elevado a 2, mais o f três linhas em zero, 3 fatorial x elevado a 3, vou escrever mais um termo, mais o f quatro linhas, que seria a quarta derivada da função em zero, 4 fatorial x elevado a 4 e assim por diante. No caso da função seno, como é que funciona, né? A minha primeira derivada da função seno, ela é cosseno de x. A segunda derivada da função seno, que é a derivada do cosseno, é menos seno de x. A terceira derivada da função seno, ela é menos cosseno de x. A quarta derivada da função seno é seno de x. E, obviamente, né, seno de x é a função, quando eu derivo de novo a quarta derivada da função seno, eu volto para o cosseno. Então, isso acaba sendo um cíclico. De 4 em 4, ela volta para a mesma função. Né? Então, se eu fizer a avaliação dessa função em zero, né, que é o ponto onde a gente tem interesse, minha f de zero seria meu cosseno em zero. Meu cosseno em zero é 1. É isso? Depois, seria na verdade f', né? Seria o cosseno. A f de zero, que a nossa função em zero, seria o seno de zero, né? E isso é zero. Tá. A f duas linhas de zero é menos seno de zero, que é zero também. A f três linhas em zero é menos 1. E a f quarta em zero volta a ser zero, né? Que é o seno de zero. Então, veja, os termos que têm a derivada de ordem par, inclusive a primeira função, zeram. Né? Sempre vai ser zero. Então, a minha função seno de x, ela vai acabar sendo representada assim. Ó. Vai ser 1, x elevado a 1, menos x elevado a 3, 3 fatorial, mais x elevado a 5, 5 fatorial, menos x elevado a 7, 7 fatorial, mais x elevado a 9, 9 fatorial, e assim por diante. Né? Então, a nossa função seno é representada desse jeito. Eu ainda posso reescrever ela com o somatório. Como é que fica isso? Isso aqui é uma coisa importante. Posso escolher o somatório indo de 0 até infinito, e aí o meu valor de x ele vai tentar ter potência sempre ímpares, então vai ficar 2n menos 1. Aqui, como o sinal está sempre alterando, eu vou colocar um menos 1 elevado a n. Ok? Então, quando meu n for zero, então vamos pôr mais um aqui, né? Pera aí. Já que está partindo do zero, né? Vamos pôr mais um. Isso. Quando meu n for zero, isso aqui é 1, isso aqui dá o x elevado a 1. Né?
E aqui embaixo, eu também vou andar nos números ímpares. Então, eu vou escrever assim, ó, fatorial. Então, esse somatório aqui de baixo representa esse somatório aqui de cima. E esse somatório representa a função seno, tá bom? Então, sempre que eu faço essa soma no limite para cada valor de x, ela converge para o seno desse valor de x. É isso que a gente está representando aqui. Agora, a gente vai tentar fazer a série de Maclaurin para o cosseno de x. Eu não sei se eu consigo, mas eu acho que não. Eu não vou tentar isso agora, recortar esse seno aqui, que talvez seria útil. Mas tudo bem. Então, vamos reescrever aqui, porque a gente lembra, né? O nosso seno de x deu somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. Agora, eu não quero a de seno, eu quero a de cosseno. Então, eu poderia, né, fazer igual eu fiz no seno, calcular todas as derivadas e analisar. Mas existe um caminho mais curto de fazer isso, um atalho, que seria eu derivar, né, porque eu sei que a derivada do seno é cosseno. E como a gente já aprendeu a derivar séries de potência, então calcular quem é cosseno de x nada mais é do que derivar a série que representa seno de x. E como é que a gente deriva essa série? Vamos colocar o n indo de 0 até infinito, né? Menos 1 elevado a n. E aqui em cima vai cair, né? Quando a gente fizer essa derivada, vai cair o 2n mais 1, x elevado a 2n mais 1 menos 1, então fica 2n. E embaixo continua 2n mais 1 fatorial. Esse 2n mais 1 fatorial, deixa eu ver uma coisa. Tudo bem. Esse 2n mais 1 fatorial que caiu, né, na frente, ele vai cancelar. Desculpa, esse 2n mais 1 que caiu aqui, ele vai cancelar com esse fatorial aqui de baixo, né? Aqui vai sobrar só o 2n fatorial, aqui embaixo. Quando eu cortar aqui, vai sobrar só o 2n fatorial. Então, reescrevendo, né, simplificando, isso fica somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial. Então, essa é a representação da minha série de Maclaurin para a função cosseno, tá bom? E se eu quisesse encontrar a série de Maclaurin para a função x cosseno de x? Eu posso proceder da maneira clássica, que é ir encontrando todas as derivadas, ou eu posso simplesmente falar que x vezes cosseno de x é igual ao x vezes a representação em série do cosseno, que é o somatório de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, de x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial. Opa. 2n fatorial. E aí, né, quando eu passo esse x, como ele não depende de n, ele pode entrar dentro do somatório e vai agregar 1 no expoente aqui do x. Então, vai ficar somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n fatorial. E essa seria a nossa representação em série de potência do nosso cosseno. Aliás, x vezes cosseno. Tá bom? Vamos fazer mais uma. Agora a gente vai fazer a do seno, só que a gente vai centrar essa função, vai centrar essa série em π sobre 3. Tá bom? Então, a gente já sabe quais são as derivadas, né? Então, vou só reescrever aqui para facilitar um pouco. Então, vai ficar a f de x é o próprio seno de x. A f' de x é igual ao cosseno de x. A f duas linhas de x é igual a menos seno de x. E a f três linhas de x é igual ao menos cosseno de x. Quando eu fizer a f quatro linhas, ela vai ser igual a f de x, então eu não preciso fazer essa conta. Então, quanto que vai valer a minha f de π sobre 3? Né? Então, isso é o seno de π sobre 3
E o seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Depois, a minha f de π sobre 3, nesse caso aqui de baixo, desculpa, f', ela vai ser o cosseno de π sobre 3. E isso vai ser igual a meio. Né? Cosseno de π sobre 3 é meio. Depois, a f duas linhas de π sobre 3 é igual a menos seno de π sobre 3. E isso é menos raiz de 3 sobre 2. E por fim, a f 3 linhas de π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3, parênteses, e isso dá menos meio. Então, se eu voltar agora, vai retornar ao que estava antes. Né? Então, a minha função que eu quero representar, a seno de x, ela é igual a f, só que agora ela está centrada em π sobre 3. Né? Então, vai ser a f de π sobre 3 mais... Opa, deixa eu erguer um pouquinho aqui. A f de π sobre 3 mais a f' de π sobre 3 vezes x menos π sobre 3 mais a f duas linhas de π sobre 3 dividido por 2 fatorial x menos π sobre 3 elevado a 2 e assim por diante. Então, escrevendo todos esses termos, vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais meio x menos π sobre 3 mais, desculpa, agora é menos, né? Menos raiz de 3 sobre 2 x menos π sobre 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 fatorial. Menos meio x menos π sobre 3 elevado a 3, tudo isso dividido por 3 fatorial e assim por diante. Então, para eu representar, a grande questão está aqui, para eu representar agora o seno em forma de somatório, o que eu vou fazer vai ser dividir em dois somatórios. Eu vou dividir e vou pegar o somatório da parte que contém o raiz de 3. Veja que os n's que contêm o raiz de 3 sobre 2 são n's ímpares, aliás, desculpas, pares, né? Considerando primeiro o 0, né? Mas depois o 2, depois o outro que teria seria o 4, 6 e assim por diante. Então, fazendo o somatório de n indo de 0 até infinito, né? De que? Da minha... Já que o sinal também altera, né? De menos 1 elevado a n, o sinal alterna. Raiz de 3 sobre 2. E o cara que está aqui embaixo, ele sempre é um número par, fatorial. E aqui vai ser o nosso x menos π sobre 3 elevado a 2n. Tá bom? Então, a gente usa o primeiro somatório para isso. Mas esse somatório que eu fiz, ele só está pegando esses caras aqui, ó, esse, teria um outro aqui, né? E assim por diante. Está sempre pulando um. Então, tem que fazer um outro somatório para pegar esses intermediários, que são os caras que usam o n ímpar. Então, fica n indo de 0 até infinito. Como o sinal também fica alternando, menos 1 elevado a n. Aqui o número que multiplica é sempre o meio, né? Então fica meio, vezes 2n mais 1 fatorial, e o x menos π sobre 3, 2n mais 1. Tá certo? Então, essa seria a representação da função seno em torno, por séries de Taylor, em torno do π sobre 3. É a mesma diferença que ocorre entre o exponencial em torno de 0 e o exponencial em torno de 2. É a diferença que tem entre a representação em série do seno em torno de 0 e do seno em torno de π sobre 3. Tá, ok? É uma questão da aproximação ser melhor em torno do ponto em que a série está centrada. Por fim,
esse eu não coloquei aqui, mas eu vou escrever. Uma das importâncias das séries é a gente tentar calcular integrais que de forma analítica a gente não consegue. Então, por exemplo, tem uma integral muito clássica que é a integral do e elevado a menos x quadrado dx. Aqui você pode tentar os métodos que você quiser, que você não consegue calcular essa integral de forma analítica, né? Mas a gente viu o quê? Que o e elevado a x, centrado em zero, ele é o somatório de n indo de zero até infinito, nosso x elevado a n dividido por n fatorial. É isso? Então, a gente já tinha visto isso, né? A gente já tinha visto esse conceito. Então, daqui, né, basta eu substituir o valor de x. Então, eu tenho que... Desculpa, não era esse sinal. Era um sinal de multiplicação. Então, daqui, eu tenho que a minha função e elevado a menos x quadrado, ela vai ser o somatório de n indo de zero até infinito, de menos x quadrado elevado a n, dividido por n fatorial. Esse cara eu ainda posso arrumar ele um pouquinho, né? Escrever aqui embaixo. Assim, eu posso escrever somatório de n indo de zero até infinito, de menos 1 elevado a n, de x elevado a 2n, dividido por n fatorial. Ok? Posso escrever dessa maneira, não posso? Então, eu escrevi a nossa expressão, a nossa função que eu estou querendo derivar em termos de série. Agora, aliás, a expressão que eu quero integrar. Agora, ao invés de integrar o e elevado a menos x quadrado, eu vou integrar a sua expressão, né? Então, o que eu vou calcular agora vai ser a integral do somatório do n indo de zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por n fatorial, dx. Na integral, eu posso passar esse somatório para fora, né? Então, fica somatório de n indo de zero até infinito, da integral de menos 1 elevado a n, dividido por n fatorial, de x elevado a 2n dx. Tá ok? Esse menos 1 eu posso tirar ele da integral também, porque ele não vai fazer muita diferença, né? Então, isso vai ficar igual a menos 1 somatório de n indo de zero até infinito, do menos 1 elevado a n. E essa integral, que é a integral do que sobrou ali dentro, vai ser x elevado a 2n mais 1, dividido, né, esse menos 1 elevado a n pode ficar aqui fora, né, dividido por n mais 1 fatorial. Só um instantinho. Tá, desculpa. Todo esse cara aqui eu posso tirar da integral. Então, peraí, vamos retornar aqui para não ficar... Vou voltar aqui. Então, todo esse cara aqui eu posso tirar da integral. Então, fica menos 1 elevado a n, n fatorial. Integral de x elevado a 2n dx. Ok? E aí, sim, somatório de n indo de zero até infinito, de menos 1 elevado a n, dividido por n fatorial. E agora, na hora que eu vou integrar isso, vai ficar x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Mais uma constante c, né? Tem ainda uma constante c que vai entrar em todos os termos, mais c. Tá? E aí, esse c é uma constante, né? Então, a gente coloca ele sozinho depois. Então, vai ficar c mais o somatório de n indo de zero até infinito, de menos 1 elevado a n, dividido por n fatorial, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Tá bom? Então, essa somatória que está aqui, que a gente pode até abrir, se quiser, essa conta, né?
ela é o somatório que representa a integral da função e elevado a menos x². Eu não tenho a função, eu tenho o somatório dela. E a partir desse somatório, se vocês lembrarem lá quando a gente faz aquelas somas aproximadas, eu consigo avaliar inclusive a integral definida. Se eu colocar aqui integral de 0 até 2, 0 até 3, basta eu fazer esses somatórios nos pontos que estão sendo requisitados, que a gente conseguiria fazer o cálculo. Tá joia, pessoal? Então, precisa treinar bastante, né, para poder pegar o jeito de fazer essas contas, mas no final das contas não é tão complicado.